Boa tarde a todos. Os meus sinceros agradecimentos ao Alpha Veritas por ter me convidado a participar para falar sobre alguns assuntos relacionados aos últimos acontecimentos que ocorreram no Brasil. Vou falar sobre a questão do avanço da violência. Então, vou pegar por base o jornal, que está aqui falando sobre a questão do que ocorreu com o cinegrafista da Rede Bandeirantes, o senhor Santiago Andrade, que foi vítima de 2 vândalos, e chegou-se a ser vitimado e faleceu. Os meus pêsames à família, e eu estou propondo hoje, em cima da questão do nosso amigo Santiago Andrade, que deveríamos reformular o Código de Execução Penal e também o Código Civil Brasileiro. E a reformulação não seria nem mudar a lei como ela está, ou seja, exatamente modificar a maneira de execução dessa parte do sistema prisional. Em 1988, eu sugeri que fosse criado meios de fazer restrições sociais para crimes de baixa periculosidade e crimes que não prejudicassem a sociedade de uma maneira cruel. Naquele período eu mandei para o então ministro da Justiça a questão de criar mecanismos para diminuir a superlotação nos presídios do Brasil, penas de restrições sociais para crimes de menos potencial ofensivo e assegurar que no sistema penitenciário ficasse menos lotado, criando vagas para pessoas que realmente tivessem cometido crimes de alta periculosidade. Verificando que essas ações em alguns momentos foram feitas por alguns estados, que facilitou realmente a vida de pessoas que, por ter cometido delitos leves, não foram para a cadeia. E assim a gente pôde diminuir esse fluxo de presos no Brasil. Mas com o avançar da violência hoje, eu sugiro que seja revisto a questão com relação aos crimes de alto potencial violento. Eu não sou jurista, eu penso, juntamente com a sociedade brasileira, que a impunidade gerada pelas facilitações do judiciário em encontrar brechas para que pessoas de alta periculosidade estejam soltos, com redução de pena, com progressão de pena, com meios para que essas pessoas não adentrem no sistema prisional. A privação da liberdade no Brasil seria uma pena para que aquela pessoa que não sabe conviver em sociedade se reabilite. Mas hoje em dia a gente vê que não existe reabilitação de preso de alta periculosidade. Já cometeu crime e permanece cometendo crime, mesmo que seja solto para fazer as visitas do Dia das Mães, Natal e outras que surgem, E até as pessoas que estão no regime semiaberto cometem crimes também, ou seja, que são pessoas reincidentes na prática de crimes. Eu sugeriria, na correção do Código Penal brasileiro, que a pessoa que cometesse um crime de alto potencial de morte, estupro, que pegasse penas superiores a 30 anos, ou até 30 ou até menos, 20, 25, 30, que eles permanecessem no sistema prisional com privação da liberdade, mas exercendo uma atividade produtiva para ele, ou seja, ele iria pagar para se alimentar dentro do presídio, ia pagar água, ia pagar luz, ia pagar o colchão onde ele está deitado, ia pagar todas as regalias que eles tivessem dentro da cadeia. Porque vejamos, o cidadão de bem, ele acorda 4 horas da manhã, quando não acorda mais cedo, para poder se preparar para ir no trabalho, pega um ônibus lotado, uma condução
de péssima qualidade, enfrenta todo um dia de trabalho, de 8 horas de trabalho, volta para casa novamente, pega novamente um trânsito, passa por dificuldades enormes para ter o seu sustento. Enquanto não, esse preso, por ter cometido um crime contra a sociedade, ele teve a privação da sua liberdade, mas, enfim, tem outras regalias. Ou seja, esse preso, ele está preso, ele não paga energia elétrica, ele não paga água, ele não paga o que ele gasta dentro da cadeia, e ainda tem um fundo penitenciário que beneficia a família do preso que está fora do presídio. Fora a questão de receber visitas íntimas, receber visitas dos entes, ou seja, eu acho que eles têm mais vantagens do que esse cidadão que acorda 4 horas ou 3 horas da manhã para ir trabalhar. O preso que teve a sua pena ajustada pelo Poder Judiciário, que ele foi condenado, apenado, ele deveria cumprir sim. Pegou 30 anos de cadeia, ele vai cumprir os seus 30 anos de cadeia trabalhando para se manter dentro do presídio, integralmente, sem redução de pena, sem visita dos seus familiares, que depois ficam criminalizados também por estarem visitando ele. Simplesmente o juiz ia dizer para ele o seguinte: olha, de acordo com a sentença dada, você pegou 30 anos de cadeia, você vai ter que trabalhar para se sustentar dentro do presídio. Esqueça a partir de hoje que você tem familiares lá fora. A única visita que ele ia receber, isso de acordo com a justiça que estipulava os dias e os horários, para que não fosse adentrado pelo sistema prisional celular, outras drogas dentro da cadeia, era só o advogado. E o que acontece? Esse preso, ele ia ficar preso. Eu quero fazer faculdade. Por que ele, quando ele estava fora da cadeia, antes de cometer o crime, ele não pensou em fazer faculdade? Por que ele antes não pensou que ele poderia ficar preso? Ou seja, o preso, ele tinha que ficar os 30 anos trabalhando. Não, você vai fazer faculdade, sim, com certeza. Depois que você cumprir sua pena, você volta e faz a sua faculdade. Aí você vai ter todo o seu direito de exercer seus direitos de cidadão. Porque então você é um apenado, está tutelado do Estado. Você tem a privação da sua liberdade, mas não a privação do direito de você trabalhar para se sustentar dentro da cadeia. Porque enquanto não, eles ficam lá tomando banho de sol, tem dentista, tem psicólogo, tem nutricionista, entendeu? Eles não comem qualquer coisa na cadeia. E o Estado ainda dá direito deles saindo para fazer exame médico, passando na frente de milhões de pessoas que já estão numa fila enorme. São os primeiros a serem atendidos numa fila de hospital. O preso, ele está muito mais bem assistido do que o cidadão de bem que sai 4 horas ou 3 horas da manhã para trabalhar. Então, para que exista justiça realmente no Brasil, esse preso, ele tem que cumprir a pena integralmente, sem redução de pena, sem progressão de pena nem nada, porque isso faz com que o índice de criminalidade aumente muito mais, porque tem pessoas hoje cometendo crime para poder ir para a cadeia, porque ele é muito melhor assistido do que o cidadão de bem que precisa trabalhar e acordar cedo. Então isso é uma das coisas que eu falo, ou seja, deve ser feito exemplarmente hoje, conduzido a questão desses 2 criminosos que cometeram um crime contra o cinegrafista Santiago Andrade, de uma forma rigorosa. Pessoas de alta periculosidade que estão na sociedade. E ir atrás das pessoas que eles dizem que pagam para eles fazerem essas badernas na rua. Que eu acredito que devem ter pessoas interessadas assim. Eu penso até nessa questão, porque a gente vê que justamente nos centros onde as pessoas não são de outros partidos, de outros partidos que não são ligados ao governo, eles vêm sofrendo esses tipos de atentados sociais, né? Ou seja, existe uma promoção de uma baderna e justamente por conta de um simples aumento de 25 centavos numa passagem. A sociedade inteira querendo questão de mobilidade social, querendo várias questões, e vão para as ruas mascarados,
Para que isso? Por que você não reivindica de uma outra forma? Vai na rua, briga realmente, questiona, mas de cara limpa. Você não precisa disso. Se você é um cidadão de bem, vá fazer sua reivindicação de maneira ordeira, avisando a Secretaria de Segurança Pública do seu estado, do seu município, que vocês vão fazer uma manifestação pacífica, passando nas ruas, sem atrapalhar o trânsito, sem perturbação da paz, que vocês vão ser atendidos. Enquanto vocês estiverem fazendo esse tipo de baderna, queimando o ônibus, vocês vão ficar sem o ônibus. Eu não vejo qual a melhoria que vocês vão ter com isso. A questão desse povo chamado Black Bloc, que estão criando nas redes sociais esse conjunto dizendo que estão reivindicando. Eu me lembro muito bem na década de 60, no tempo do AI-5, no tempo que o militarismo dominava o Brasil, podia até existir as suas exceções, mas a gente vê, hoje no Brasil nós estamos vivendo uma democracia burra. Ou seja, as pessoas querem um monte de coisa. Hoje em dia, existem programas do governo, que é o Bolsa Gás, o Bolsa Energia, o Bolsa Água, o Bolsa Alimentação, o Bolsa Família, o Bolsa Teatro. Ou seja, o governo está tentando continuamente do brasileiro que ele não precisa trabalhar para ter o seu rendimento, para ter suas coisas, quer transformar as pessoas em dependentes do governo. E ficam pagando as pessoas para fazer movimentos, para estarem nas ruas brigando por coisas que são desnecessárias. Por que você não briga para ter uma sociedade mais justa, mas dentro dos limites da lei? Eu penso sim com a questão, hoje a gente está pensando, a Dilma trouxe, através do programa Mais Médicos, os cubanos e outros médicos de outros países para ocupar a vaga dos médicos brasileiros. Ou seja, o Conselho Regional de Medicina não pode fiscalizar os médicos que vieram para participar do programa Mais Médicos, porque o programa, através do Ministério da Saúde, deu condições, ou seja, sobrepondo uma lei que já existia, que é um órgão regulador dos médicos, no caso a questão do Conselho Regional e do Conselho Federal de Medicina, que regula justamente o exercício profissional dentro do Brasil. O que aconteceu? As pessoas vieram participar do programa Mais Médicos, utilizando da questão de pagar uma quantia de 10 mil para cada médico que viesse. Na questão, eu estou falando a questão de Cuba. O que aconteceu aí? O cubano, vendo a questão da proposta de sair de Cuba, onde é um país totalmente socialista e autoritário, vieram para o Brasil. Hoje, eles estão abandonando o programa Mais Médicos, outros estão viajando para fora do país, para outros países. Claro que o destino melhor para eles é os Estados Unidos, onde foi um dos médicos, que pode ter até mais, um dos médicos foram participar também dessa fuga para um outro país, através do Brasil. Hoje o Brasil virou o caminho de fuga do cubano para os Estados Unidos. Vem para o Brasil, participou do programa durante os 2 meses e vai para lá. A questão dessa médica, que também saiu do programa e foi pedir refúgio ao partido da oposição ao governo, foi chamada para trabalhar na Associação Médica de Brasília, ganhando 3 mil reais. Claro que ainda está em déficit, que ela ficava de ganhar 10, né? Ou seja, estão utilizando um programa para fazer evasão de divisas do Brasil para fora, para Cuba, com o porto que eles estão fazendo lá em Cuba, dizendo que estão beneficiando o Brasil. E o Brasil está entrando num estado de hiperinflação, a saúde não melhorou coisíssima nenhuma. Então eu fico vendo que o brasileiro ele precisa realmente reclamar, mas de cara limpa e mostrando a sua cara. Como eu estava falando antes, se um preso for cumprir pena e trabalhar para se sustentar dentro do presídio, nós vamos ter condições de utilizar aquele fundo penitenciário que é retirado das loterias e utilizar para melhorar o salário do policial,
do policial militar e do policial civil. Quem deveria ter carreira de Estado era o policial civil, o policial militar e o corpo de bombeiro. Esses deveriam ser, juntamente com os professores, carreira de Estado. Não por conta que teve um programa Mais Médicos, estão trazendo médicos de fora para atuar no Brasil, que deveria a presidente Dilma dar carreira de Estado para o médico, porque ela viu o que ela fez com a estrutura que já existia no Brasil relacionada aos órgãos reguladores do exercício profissional do médico, que é o Conselho Federal e o Conselho Regional de Medicina de cada estado. Ou seja, desarticulando as instituições que garantiriam o exercício de uma profissão de uma maneira mais correta. Quem fiscaliza o exercício do cubano, do argentino, do uruguaio, do paraguaio, ou desses médicos que estão vindo supostamente formados de outros países? Então, fechando a questão aqui do cinegrafista que faleceu vítima desse atentado promovido por esses vândalos, o Santiago de Andrade, eu peço à Justiça do Brasil, através do ministro da Justiça, que encaminhe realmente um projeto de lei para que não se altere a lei, mas que se cumpra a lei. Que o bandido que for pego e for condenado, que cumpra sua prisão integralmente sem redução de pena. Ou seja, quem fez um crime de potencial ofensivo menor, que ele seja julgado, se possivelmente cumpra penas de restrições sociais sem precisar entrar no sistema penitenciário. Esses para menor potencial ofensivo. Mas o criminoso que cometeu crime de morte, estupro, violência contra a sociedade, terrorismo, que esses fiquem em regime fechado integral. Cumpra a pena 30 anos de cadeia, mas lá preso. Porque cumpriu um dia de trabalho que não tem redução de pena coisíssima nenhuma. Aí assim a gente vai estar fazendo justiça aos trabalhadores que ficam trabalhando, acordam cedo, 5, 6 horas da manhã, não, 5, 4, 3 horas da manhã, para sair para trabalhar, para trazer o sustento para sua casa, para ser vítima desses criminosos. É isso que o Brasil tem que fazer. E punir também esses políticos corruptos que ficam utilizando da população de menos intelecto para poder fazer esse tipo de coisa que está fazendo aí hoje no Brasil. No caso, eu estou falando da questão do mensalão, onde pessoas que já roubaram estão continuando roubando, estão pagando as suas indenizações que a justiça condenou que tem que pagar, usando a população menos favorecida para pagar as dívidas que eles mesmos geraram. Genuíno não é um. Quando ele estava roubando, ele não tinha problema cardíaco não. Começou a ter problema cardíaco depois que viu que a pena foi para ele, aí começou a ter problema cardíaco, problema de tudo quanto era jeito. Zé Disseu inventou que ia trabalhar num hotel em Brasília, no St. Peter, onde ele era proprietário também. Aí acabou envolvendo uma outra pessoa que não tinha nada a ver com o problema. Daqui um pouco vai estar fazendo companhia para ele lá na cadeia. Aí você fica vendo um Brasil onde a corrupção sai do próprio governo. O poder executivo é um que parece que está cheio de bandido. É uma quadrilha a mão armada aí no Brasil inteiro, espalhando a criminalidade de tudo quanto é forma. Tem gente até pagando para o povo fazer manifestação contra nada, porque eles não sabem por que estão manifestando. E eu acredito que esses dois criminosos que fizeram isso com o cinegrafista Santiago, que eles merecem estar presos e cumprir sua pena integralmente, sem progressão de pena, sem visita de parentes, só visita de advogado mesmo e com hora marcada. Evitar os familiares ter que passar por esse tipo de constrangimento de visitar duas pessoas sem um mínimo, sem um mínimo de civilização. Vamos passar agora para a questão dos rolezinhos, né? Eu estive observando que em Brasília teve um cidadão aí que estava querendo promover a questão do rolezinho num shopping, dizendo ele que é um shopping de grande estilo aqui de Brasília, que é o Batebi Shopping, que fica ali perto do Lago Norte.
Eu queria dizer para ele, cidadão, que eu nunca vi shopping nenhum proibir a entrada de ninguém. Não existe problema nenhum para o cidadão de bem adentrar nenhum empreendimento em Brasília, no caso de shopping. E é falácia desse cidadão, juntamente com um professor, olha só, um professor da Universidade de Brasília falando asneira na televisão, falando de questão de movimento social. Movimento social é quando a sociedade apoia. Se a sociedade não apoia esse tipo de coisa, não é movimento social. A dificuldade é igual para todos. Inclusive, eu estava falando com uma amiga minha no meu trabalho, que ela estava questionando, porque não sei o que, as pessoas não tiveram condições, não tiveram isso, não tiveram aquilo. Todo mundo nasceu de pai e de mãe. Todo mundo nasceu sem ter condições de fazer nada, porque não tinha entendimento para se fazer as coisas. O que acontece com isso? Se você tem um filho e você não sabe instruir esse filho, e hoje o Estado está promovendo isso, com a relação desse Estatuto da Criança e do Adolescente, onde criou-se direitos para que o pai não dê um corretivo ao filho. Ou seja, o pai do poder não existe mais. O pai fica até com medo de falar assim, meu filho, não faça isso. Porque o Estado diz que o pai não pode corrigir o seu filho. E o filho nasce cheio de direitos e de desejos e de coisas, e começa a praticar crimes menores, daqui um pouco está envolvido com tráfico de droga e com outras coisas piores, ou provocando a morte de uma pessoa que está exercendo a sua profissão. Então, o que nós pensamos? O que a sociedade brasileira precisa? É verificar o que seu filho está fazendo, com quem ele anda, por que está andando com esse cidadão. Você não está tendo condições de dar ao seu filho o que você queria? Não precisa você ficar alucinado, ou seja, idealizando coisas que não vai acontecer. Porque quanto mais você cria o caos, pior vai ser para você mesmo. Vamos juntar, vamos fazer uma manifestação pacífica, vamos fazer um abaixo-assinado, vamos mandar para aquelas pessoas que vocês votaram nas eleições, para que elas façam o que você quer, porque você é que deu poder para elas. Hoje tem deputados e senadores discutindo o assunto da violência e querendo colocar a culpa no antepassado deles, porque antigamente era assim, era assado e hoje não é mais. Respondendo a você, meu querido senador Cristóvão Buarque, eu estava assistindo uma reportagem sua, você presidindo a sessão lá na Câmara, falando justamente sobre essa questão, que a gente deve ver o que aconteceu antes. Não, a gente não precisa ver o que aconteceu antes, é só resolver fazer as coisas certas. Em primeiro lugar, o político deixar de ser corrupto, de roubar e de enganar e de mentir. A partir do momento que o político resolver criar vergonha na cara e fazer o que ele deveria fazer, que é fiscalizar o executivo e garantir que as leis se cumpram, e não buscar criar conflito entre o poder legislativo e o judiciário. Às vezes o judiciário pune e o legislativo quer restringir o poder do judiciário. É por esse motivo que a República Federativa do Brasil tem 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Porque o legislativo fiscaliza o executivo e o judiciário fiscaliza os dois. Ou seja, tem as normas para que se possa exercer a atividade legislativa e também as regras para o exercício da atividade do exercício judiciário, assim como também do exercício do poder executivo. Isso tanto nos estados, nos municípios e também na presidência da República. E muitas das vezes nós, como cidadão, não percebemos que o erro não está no cidadão em reivindicar o que ele precisa, mas da forma como ele faz. Porque a violência, você está pensando que com esse avanço dessas pessoas que estão vivendo, sendo beneficiários do governo através dessas diversas bolsas que existem, você que trabalha, você está aumentando a sua carga de tributos por conta que você vai ter que pagar para essas pessoas sobreviverem. Você que trabalha é que paga todas essas coisas. E ainda paga também os roubos provocados por determinados
grupos organizados, né, de alta periculosidade que nós temos no país, isso falando da nossa companhia do mensalãozinho aí do nosso amiguinho José Disseu, que estava querendo promover no Brasil a proliferação da massa, né, do grupo, né, de criminosos que ele realmente domina ainda até hoje, né, juntamente com o nosso excelentíssimo ex-presidente Lula. E eu não tenho medo de falar isso não, porque isso é notório, isso está na mídia, está em todos os locais. E queria falar mais, né, com relação à questão das manifestações de junho do ano passado, onde eles estavam tentando buscar uma maneira de criar o caos na sociedade brasileira, mas não mostrar a verdadeira motivação para isso. Estava se pensando, iniciando-se o início da proposta para a nova campanha eleitoral de 2014, onde estavam se empreitando candidatos para competir com a presidenta Dilma. Ela gosta de chamar de presidenta, né? Então por isso eu estou falando presidenta, porque para mim o nome correto é presidente, né? Aí se criou-se o caos no Brasil. As regiões onde não eram dominadas pelo povo do PT começaram a chover problemas, ou seja, os governadores que não fazem parte do povo do PT começaram a ter problemas com questão de protesto, do Black Bloc, da briga não sei das contas, confusão não sei porquê, ou seja, uma sociedade desorganizada, promovendo o caos e destruindo o patrimônio de outros que não tem nada a ver com essa problemática aí. Desestabilizando a questão governamental, no caso do governador, no caso do Alckmin, do aquele outro do Rio de Janeiro, do outro de Recife, Minas Gerais e por aí afora, se estavam tentando filtrar quem seria candidato para concorrer às eleições presidenciais para o próximo período, né, de 6 a 4 anos, não sei, para a presidência da República, possivelmente, para ver se desestabilizava esses outros possíveis candidatos que sairiam candidatos para as eleições. Então, fechando o convite pela Alfa Veritas para falar com vocês, a sociedade brasileira precisa de ter normas e regras mais rígidas para que os criminosos cumpram realmente a sua pena. Essa facilidade que tem de se entrar e sair da cadeia tem que parar. O sistema prisional brasileiro ele está falido justamente por essa questão. Pessoas que cometem crimes leves deveriam estar cumprindo penas menores, ou seja, de restrição social, de não poder sair de determinado local sem ter que avisar para a justiça para onde está indo. Não precisava ficar preso, poderia ficar fora da cadeia. Mas os criminosos de alta periculosidade, esses sim, deveriam cumprir integralmente a sua pena, sem redução de pena, sem direito de fazer faculdade, porque o cidadão que está fora, ele para fazer uma faculdade, ele tem que pagar, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar. Enquanto não preso, ele tem todo o seu dia livre para fazer o que quiser, sem estar trabalhando. Ele deveria trabalhar para se sustentar, como eu falei anteriormente, trabalhar para se sustentar dentro da cadeia. Então, hoje eu encerro a minha presença aqui com vocês, pedindo que vocês tenham mais paciência. População do Brasil, tenham mais consciência. Se vocês for participar de manifestações, vá de cara limpa. Não precisa se mascarar. E queria até falar mais. Eu penso que o governo devia criar também a ficha suja para o cidadão. Esse cidadão que sai cometendo vandalismo no meio da rua, queimando ônibus, destruindo prédios, incendiando crianças, fazendo toda essa baderna que a gente percebe e vê nos noticiários,
que deveria existir uma ficha suja para ele. Não tem uma ficha suja para o político, cria uma ficha suja para o cidadão. Que nunca saia da ficha dele todas as vezes que eles cometeram atos contra a sociedade. Ah, eu passei num concurso público, eu quero assumir minha vaga, verifica se tem a ficha suja. Se tiver a ficha suja, não toma posse. Ah, eu passei na universidade pública, eu vou fazer a universidade, oh que beleza, vê a ficha do cidadão, sua ficha está suja, não participa do programa da universidade. Ah, olha só, que problemática, né? Eu passei no concurso público, eu me candidatei e fui chamado para ser um político. A ficha suja? Não entra. Ou seja, restrição social nesse povo. Ah, ascensão, eu já trabalho no serviço público e cometi vandalismo. Não, você não ascende na carreira. Ou seja, essas são as restrições que deveriam ser feitas para essas pessoas. Ele não vai ser impedido de fazer protesto, não. Pode fazer o protesto que quiser, mas com a cara limpa, sem fazer vandalismo. Avise a Secretaria de Segurança Pública que tal dia, tal hora, em tal local vai ser feita a manifestação. Eu vou passar em tal via, tal dia, tal hora, para que o trânsito seja modificado para evitar o caos na cidade. Essas coisas vai fazer com que o Brasil seja um Brasil melhor. O cidadão precisa ter respeito pelo outro cidadão. Se você quer o seu bem, quer o bem do próximo também. Ou seja, o fato de a pessoa estar cumprindo uma pena porque cometeu o erro dele, não é ser ruim não, é justiça. A misericórdia já foi concedida, que é ele não ser morto também. O Estado vai conceder a misericórdia para ele, ele vai poder viver o tempo que ele quiser, mas vai ter que cumprir a pena dele.